Olá, eu sou Jacinta Moreira, sou acriana, sou Cariri, Cariú, pertencente ao povo indígena, que antigamente era chamado povo Quincu. Cariú assidado pelo povo Tupinambá antigamente. Cariú significa comedor de lama no Tupira antigo. Assim eles nos denominavam, né, chamado comedor de lama, os comedores de bode, os bodes comedores de lama. Segundo o nosso povo, nós viemos das águas. Fomos um povo que saímos das águas para viver na terra. E hoje nós estamos no Acre. São em 3 municípios, né? Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo. Esse povo vive no Alto Juruá, dentro do Tejo, dentro do Acuriá, dentro do Rio Amônia. É um povo que se calou diante de tudo, de toda a injustiça que passou sobre o colonizador, sobre esse povo. O homem colonizador tirou esse povo da região nordestina, principalmente da região Ceará, do estado do Ceará, da Paraíba, e levou esse povo para a Amazônia para cortar seringa, na época. E esse povo foi silenciado dentro da floresta amazônica. E hoje lá está, ainda silenciado, mas gritando, para que muitos ouçam o seu grito de socorro. Porque isso aqui o povo Cariú, Cariri está gritando dentro da floresta amazônica. Porque nós sentimos injustiçado. As instâncias que foi nos dado para nos proteger, hoje também não fazem nada. E eu não sei se em Brasília, as instituições que foram criadas para proteger o povo indígena, os originários, a nação originária, os guardiões, né, de toda a sabedoria da floresta, os guardiões de todo esse ecossistema que nos trata como seres também pertencentes da terra, isso é nos tirado. Eu não sei se a FUNAI sabe, em Brasília, que existe esse povo na floresta amazônica gritando. E que foram deixados esse povo à revalia da sorte. Que foi deixado esse povo no invisível. E eu gostaria muito que essa minha fala, que não é só minha, mas é a fala de um povo que está pedindo por justiça. E aqui eu parabenizo ao povo, né, os povos originários que conseguiram a homologação de suas terras. Foram 6 terras indígenas, né? Eu parabenizo cada um deles. Porque eu não sou contra nenhum povo indígena. Eu não sou contra a nenhum povo que ali nasceu, que é originário dali. Faça-se ele ribeirinho, extrativista, faça-se ele natural dali da terra. Eu não sou contra esse povo que guarda e que rege tudo aquilo ali, para que isso fique em equilíbrio, para que nós vivemos em equilíbrio. Mas o meu grito hoje, o meu pedido hoje, é por uma injustiça cometida a um povo que pediu ajuda e não foi ouvido. E não tem hoje, até hoje, resposta do que acontecerá com seu futuro. A minha bisavó, ela veio para a região amazônica junto com meu tataravô no final do século XIX. Ela já veio nascida. Ela saiu da região do Ceará e contava a ela, que eu tive essa convivência com ela, bisavó Antônia, que seu povo ficou, muitos povos ainda ficaram lá, porque eles eram ameaçados, mulheres estupradas, mulheres vendidas como escrava, homens e crianças.
E eles tentaram fugir para que eles não tivessem essa mesma vida, né? Porque eu não sei se era vida. Eu não sei se eu posso chamar isso de vida. Mas eles saíram, né, achando que ia encontrar algo melhor na Amazônia. Pela parte da minha mãe, que existe hoje 2 clãs dentro dessa região, segundo tudo que eu pesquisei. Existe 2 clãs. O clã do Bazé, que é fumo forte, deus do fumo, não é fumo fraco, é deus do fumo. É um povo que comia, se alimentava do tabaco. É um povo que curava seu espírito, curava sua alma com o tabaco. Era sua medicina, eles curavam tudo. A doença da alma, do espírito, a doença do corpo. E ainda hoje fazem. E ainda está lá na Amazônia, vivendo na reserva extrativista do Alto Juruá. Eu nasci no Rio Amônia. Eu tenho 38 anos. Meus filhos, 2 primeiros filhos, nasceram. E o bonito de se ver é que quando Chico Mendes pegou essa luta dos povos indígenas e também desses seringueiros que foram arrancados de seus lares, dos seus territórios, foram até enganados dizendo que iam ficar ricos, porque eles viviam numa vida de miséria. E assim se foram, colocaram esse povo dentro de uma canoa, dentro de um barco, dentro de um navio, e assim subiram a Amazônia. Mas esse povo já ia com sua alma, até a sua alma já ia devendo ao patrão sem saber, aos patrões dos seringais. Os meus bisavós chegaram nessa região, né? E se casaram, uns se casaram com mulheres regionais da região, outras indígenas das regiões, e outros se casaram pediram mulheres, né, até. No caso do meu bisavô, ele roubou a minha bisavó, que estava sendo vendida para um seringal. Ela estava sendo vendida, ele roubou ela de dentro do navio. No caso da minha bisavó Antônia, eles fugiram para não ser escravizados. São 2 clãs diferentes, famílias diferentes da mesma nação, que têm histórias parecidas, iguais, e não se difere de outros povos indígenas. E o povo Kariu, ele não é menos indígena e nem mais indígena do que outros indígenas. Da mesma forma, os outros indígenas não são mais ou menos do que outros indígenas e de que essa nação. Mas o meu povo também está dentro de uma das reservas que hoje foi homologada. A Teiarara do Rio Amônia. É um povo que eu convivi, nasci, cresci e vi esse povo lutando também. E é um povo que necessita e merece ter suas terras homologadas. Não sou contra, sou a favor. E o parabenizo por isso. Mas o meu grito aqui, a minha fala aqui, é que existe um povo que desde 1900, dentro do Rio Amônia, desde 1940, vive nessa região, desde 1914, né, na sede de Marechal Thaumaturgo, desde 1904, entrou-se dentro dos outros rios, e desde 1895, cortando seringa no rio Amazonas. Então eles vieram subindo até chegar a esse rio. Foram trazidos às vezes por seu patrão, devendo o patrão. Quando o patrão era ruim, eles escolhiam um patrão melhor. Às vezes eram
eram de certa forma obrigados a fugir, porque não conseguiam pagar suas dívidas. E eles fugiam. Em todo canto tem um cariú, cariri. Em todo lugar da Amazônia tem. Porque foram povos que saíram de dentro da região nordestina. Se sabe que a região amazônica ela recebeu muitos imigrantes da região nordestina. Mas a história não conta quem são esses povos, quem é essa gente. E hoje eu estou aqui para contar a história do meu povo, da minha gente, do povo indígena, de um povo nativo, que veio da região nordestina, principalmente da região, né, do estado do Ceará. E eu pergunto à FUNAI, o que é que a FUNAI vai fazer com esse povo? Que dentro dos seus laudos antropológicos, não cita que existe esse povo lá dentro. Que dentro do seu laudo antropológico, cita que tem um povo branco, que tem um povo não indígena. Uma história tem dois lados, o lado A e o lado B. E a injustiça para mim e para todos os outros povos, que eu creio que não acontece só com o povo cariú, mas que acontece com outros povos, é de não ter ouvido a gente, nem saber da nossa história, nem quererem saber da nossa história. Porque diversas vezes nós fomos na FUNAI, diversas vezes nós procuramos ajuda ao ICMBio. Porque foi dado-nos direito, nós saímos da primeira terra, que foi a terra Xaninca, que é um povo que eu amo e eu admiro muito. Sem indenização. E não foi dado que a gente, aonde nós íamos morar, ninguém ia mais poder tirar a gente. E assim a gente confiou. Escolhemos morar dentro da reserva extrativista, já foi uma terra homologada. E meu pai falou, a gente vai ficar nessa terra, porque essa terra já foi homologada, ninguém vai poder mais tirar a gente daqui. Então vamos viver aqui, porque aqui cabe nós. Aqui cabe a nossa cultura, a maneira de viver, de pescar, de caçar. Existe uma fonte sagrada dentro do rio Amonha, que só nós, povo cariú, sabe, só nós, povo cariú, faz isso, que é se batizar. Nós temos o nosso batismo, mas não é o batismo para ser um bom espírito, ser um espírito feliz. Um bom batismo para ser um espírito bom de caça, uma pessoa caçador, um caçador bom, uma boa mulher, uma boa esposa, um bom marido, um bom vizinho para ter bom vizinho, para não faltar nada, para o espírito da terra nos proteger, ser os nossos guardiões e nós ser guardiões dela. Vai ser tirado também isso de nós? Algo que meu bisavô, minha bisavó, escolheu? Essa será a fonte aqui na Amazônia que nós vamos nos batizar, que meus netos, meus filhos, meus tataranetos e gerações vindouras vão se batizar, porque nós não podemos mais voltar às nossas fontes sagradas, ao nosso território sagrado de onde nós fomos tirados. E essa lágrima que desce agora não é da Jacinta, mas de meus ancestrais, que até hoje choram pelas injustiças cometidas. Porque muitos indígenas, tanto dentro da Amazônia como em todas as regiões, não conseguem ter acesso à cúpula do governo em Brasília. Não conseguem ter acesso à FUNAI, não conseguem ter acesso ao sistema. Mas quem tem acesso, consegue. E quem não tem, fica para trás, fica na invisibilidade. O que vocês vão fazer? O que é que a ministra Sônia Guajajara, o que é que a Joênia Wapichana vai fazer com essas famílias que ainda estão lá, que são 8 famílias. E que essas famílias, como no laudo de vocês apontam, e eu não culpo nem FUNAI, eu culpo alguns servidores que estavam e ainda devem estar lá, que sabem do problema, mas nunca nos deram uma resposta. E eu pergunto a vocês, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma nova terra a esse povo? Um povo que teve uma comunidade saída, tirada à força, porque eles não queriam sair de seu lugar. Da onde eles passaram mais de um século, tratando e cuidando. E ali tendo de tudo, enriquecendo tudo. Porque nós fomos ensinados a cuidar
E até hoje, aonde nós vivemos, tem o que a gente não precisa de muito não, e nem de muita terra, só o necessário. Só o necessário para nossos corpos descansar, só o necessário para nós fazer a nossa cultura, para que nós não possamos ter medo mais de falar nossa língua, para que nós não podemos mais pintar nossos corpos, para que nós não podemos mais ter medo de dizer eu sou nativo dessa terra também, eu sou nativo. Nós somos guardiões também, nós somos guardiões da floresta, nós somos guardiões da terra. Mas eu digo para você que aonde nós for, nós também somos terra. Aonde o índio tiver, ele também faz do seu corpo a sua própria terra. O meu corpo é minha terra. E onde eu estiver será a minha terra. Mas no mundo do branco, nós precisamos de terra para poder ter direito. Direito à escola, direito à saúde, direito a estudo. Porque o homem branco se fez, né? E nós necessitamos disso. Porque se não tiver uma terra, não tem seus direitos. E eu me pergunto, vocês vão dar a terra para nós? Vocês vão dar esse direito para nós? Essa é a minha pergunta. Darão?